Nós vamos conversar agora com o Douglas Oliani, presidente do Sinep, o Sindicato das Escolas Particulares aqui do Paraná. Douglas, muito obrigado pela presença. A sua vinda aqui ela é necessária para que toda a população, quem tem filhos ou estuda em instituição privada de ensino, possa entender como que esse retorno está sendo programado. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite e por estar aqui com vocês para poder esclarecer, pelo menos amplamente, aquilo que seria o início das aulas agora para esse ano. Há uma recomendação do Sinep de que as aulas iniciem agora na primeira semana de fevereiro, é isso, né? Isso, correto. Agora, no dia 3 de fevereiro, já é a nossa sugestão. E isso vale para ensino fundamental, médio e universitário? Isso, todos os segmentos educacionais. O que o Sinep construiu de providências para o recebimento de alunos e professores? Então, assim, o pai e a mãe que estão nos ouvindo agora, vão mandar ou não vão mandar o filho para o colégio? Essa é a grande dúvida. Para mandar o filho para o colégio, o que as escolas particulares se comprometem a fazer, presidente? Bom, primeiro seguir todos os protocolos sanitários, né? Para fazer essa reabertura, todas as escolas, pelo menos 98% das escolas estão preparadas para receber esses alunos, né? Diante daquilo que é a sua pergunta de retorno às aulas, também é facultativo às famílias, pais, crianças ou adultos o retorno, né? Então, existe aí uma alternativa que é o ensino híbrido para aqueles que, se não desejarem, não quiserem voltar, ele pode estar se utilizando da educação híbrida. O que vai acontecer na sala de aula lá do aluno? Quantos alunos, por exemplo, numa sala com 30 alunos, quantos poderão ir? Essa pergunta é muito interessante e quero esclarecer que depende muito da infraestrutura de cada escola. Então, por exemplo, se eu tinha uma turma de 10 alunos numa determinada sala, que é um exemplo hipotético aqui, eu vou ter que trabalhar com 5 alunos para poder permitir os 2 metros de distanciamento social. Então, pelo menos, diante de cada uma das infraestruturas das escolas, é que vão ser recomendadas essas medidas todas. E quem fará esse controle? Será o professor, presidente? Não. Quem é que vai controlar que o aluno vai ficar a 2 metros, 1,5 metro do colega? Essa é uma dúvida que muitos pais têm. Tá bom, eu mando o meu filho para o colégio, mas quem é que vai garantir que ele vai ficar quieto e que vai ficar ali sentado e não vai ficar aglomerado, né? Essa questão é assim, tem que ter um escalonamento de intervalo, tem que ter um escalonamento de calendário, tem que ter um escalonamento e diversas alternativas que a gente possa ter de controle de tudo isso. Então, as escolas estão preparadas para essa condição. E quando diz assim, quem é que garante, eu digo assim, a gente assegura. A gente assegura. Garantir tudo isso também depende de uma série de outras questões que estão embutidas nesse processo todo. Isso é importante de dizer que também precisa que pais e responsáveis, principalmente com crianças e adolescentes, de que essa criança e esse adolescente saia de casa absolutamente orientado a respeitar aquilo que a escola determinar como procedimento de segurança, sob pena de desrespeitos à regra sanitária gerarem um novo fechamento das escolas, e ninguém quer isso, né, presidente? Então, sim, pai e mãe terão de orientar e as escolas terão de assegurar que haverá um controle, por exemplo, no horário de intervalo. Como é que vai fazer o intervalo? Porque no intervalo, tudo bem, quando está em sala de aula, está todo mundo sentado. Agora vem o intervalo, aí uma passa o celular para a outra e vai lá na cantina. Como é que vai cuidar dessa parte de intervalo? A sugestão toda que a gente tem é de intervalos escalonados também, né? Você não pode concentrar todo mundo no mesmo horário. Então, cada escola vai fazer esse escalonamento para que você tenha um controle com todos os técnicos administrativos que estiverem dentro das escolas. É a nossa recomendação que cuidem efetivamente desse distanciamento e desse controle. Então, é um novo momento, um momento que, inclusive, não só dentro da escola, mas, como você bem colocou, dentro de casa, as famílias orientando absolutamente tudo isso. Legal. E como é que vai funcionar o ensino híbrido? O que é isso de ensino híbrido? Como que é isso, presidente? Bom, são diversas alternativas que você tem para poder fazer o processo educacional via os meios eletrônicos, né? Via internet, via
de todas as formas, até mesmo via projetos, e você pode e consegue fazer tudo isso e com grandes resultados, com resultados que são positivos, né? Nessa questão e nessa pergunta, ela fica muito singular a cada escola de como fazer. Tá? Então, o ensino híbrido ele vem para contribuir com isso. Porque tem algumas escolas, por exemplo, que estão prometendo que a aula que for dada presencialmente para os alunos que estiverem na escola, essa aula será transmitida ao vivo para os alunos que escolherem, ou que as famílias escolherem ficar em casa, que seria a aula síncrona ao mesmo tempo. Algumas escolas estão dizendo assim, o aluno que fica uma semana na escola, na outra semana ele fica em casa, e aquele que ficou em casa vem para a escola. Então isso vai depender de cada colégio, é isso? Vai depender de cada infraestrutura, né? E a gente tem que respeitar aquilo que foi o decreto 6637, né? E a resolução 632. Então, dependendo da tua infraestrutura e dependendo daquilo que é a estrutura tecnológica que cada uma das escolas tem, eles vão poder atender essa questão. No exemplo que você deu, onde alguns alunos estão dentro de sala de aula e outros estão à distância, e o professor está de maneira televisiva já produzindo tudo isso e fazendo a aula dele, é uma questão de infraestrutura tecnológica e de espaço físico. Porque se aquela turma que tinha 10 alunos naquela sala, como eu expliquei pouco antes, né, tiver espaço para colocar os 10 alunos, por que não ter os 100% dos 10 alunos? Sim, eu vou passar a palavra para os ouvintes têm muita pergunta, muita mesmo, para a gente fazer, mas o que me ocorre dessa conversa aqui com o presidente do Sinep é de que pais responsáveis, eles precisam ir à escola. Me parece que esse é um ponto principal, até para a tomada de decisão, se vai mandar o filho para o colégio, se ele vai assistir a aula remota, híbrida, o que seja, de que ele precisa ir à escola e conhecer a estrutura que foi montada pela escola particular do seu filho. Você chegar lá e ver. Para que ele sinta a segurança de que aquilo ali será respeitado, até para que ele possa também orientar o seu filho a cumprir rigorosamente o que está posto. Porque quantas escolas privadas nós temos no Paraná e em Curitiba, presidente? Só para a gente ter uma ideia. Olha, nós temos um volume de associadas aí em torno de quase 700 escolas só aqui na nossa região sindical. Né? Então, que é a região metropolitana de Curitiba. Então imagine, só aqui na região metropolitana de Curitiba nós estamos falando de 700 escolas. Então cada escola tem uma particularidade. E há uma diferença, por exemplo, de escolas de ensino fundamental para a escola de ensino médio, até quanto à questão da própria sala de aula mesmo. Uma coisa é uma sala de aula de ensino fundamental dos pequenininhos. Depois do ensino fundamental 2, né, que para quem tem lá 12, 13, 14 anos. E é bem diferente de escolas privadas, principalmente as grandes redes, que já vão preparando os alunos para o vestibular, que são salas de aula com 100, 80, algumas até com 150 alunos. É muito diferente a estrutura de cada escola e de cada método de ensino. Então o melhor caminho é o pai visitar o colégio e ver o que está sendo montado lá, para que ele daí decida, né, presidente, se vai ou não vai mandar o filho. Não podemos esquecer também do ensino superior, né? Porque claro, a impressão que a gente fala só das crianças, mas nós temos aí aqueles que já ultrapassaram a idade e já são verdadeiros jovens e adultos que estão no ensino superior. Isso também vale, essa sua observação vale para o ensino superior também. Sem dúvida nenhuma. Eu sou professor de ensino superior de rede privada. Dou aula em 3 instituições de ensino. E todos nós, professores universitários também, e professores como um todo, estamos acompanhando essa situação com muita atenção e preocupação. Porque sabemos que o controle de que tudo funcione depende muito da gente, dos professores. E os professores também precisam estar dispostos a auxiliar. Não dá para o professor também ir de nariz torcido e de má vontade, porque daí as coisas não vão funcionar a contento. Mas tenho certeza que os professores da rede privada serão parceiros das escolas nesse momento para que tudo dê certo. Tenho certeza absoluta. O sindicato conta com o auxílio dos professores para esse ponto, como tem sido a conversa do sindicato das escolas com o sindicato dos professores. Existe aí uma unicidade muito importante entre essas duas áreas, né? Mesmo
aquilo que é o sindicato das escolas particulares, mas junto com o sindicato dos professores, seja do segmento que for. É importante saber que esse retorno e essa condição, primeiro eu gostaria de dizer assim, o professor está comprometido com aquilo que é a volta às aulas, né? Na instituição particular ele está comprometido com esse retorno. Então, falar sobre a instituição particular e o envolvimento que tem com os seus professores, existe uma sintonia bastante grande nesse sentido. Presidente, da minha parte, depois vamos passar para os ouvintes, mas eu tenho que perguntar aquilo que é o foco central: o preço da mensalidade. Muitos pais tiveram que, infelizmente, tirar os filhos da rede privada por conta do preço no período de pandemia. Algumas instituições apertaram as contas e conseguiram aplicar algum tipo de desconto. E agora, como se dará com a volta às aulas? Eu vou ser muito objetivo e claro, né? Quando você diz de um ensino híbrido e que você tem que fazer toda uma modificação nesse processo pedagógico, na questão da aplicação da aula, mesmo que ela seja presencial ou sistematicamente híbrida, né? Ou seja, utilizando diversos outros recursos, exigiu das escolas, e que fica até incompreensível todos os descontos, um volume de investimento bastante grande. Então, quando você diz assim, eu posso deixar o meu filho em casa? Pode, assina um compromisso junto com a escola, a família fica em casa e vai assistir às aulas que está assistindo os outros colegas. Tá certo? No entanto, para isso existiu um investimento bastante grande e as escolas sofreram economicamente muitíssimo por esse ponto que você colocou, até mesmo da evasão da escola, né, que foi um período aí de quase um apagão completo. Já que se calculou quantos deixaram a rede privada em percentual, presidente? Não, nós não temos uma pesquisa assim, mas eu acho interessante, a gente pode até providenciar e depois trazer uma informação como essa para vocês. Até para a gente saber qual foi Vamos usar uma palavra que talvez não seja correta, mas vou usar para que, de forma didática, todo mundo entenda. O inchaço na rede pública. Porque você vai tirar o estudante da rede privada, o aluno tem que continuar estudando. Ele vai para onde? Para a rede pública. E o Estado também tem dificuldades de trazer um número, não conseguiu quantificar quantos, por enquanto, já se matricularam. Mas vamos lá, Pietro, o que tem de pergunta aí? Presidente, o nosso ouvinte, Fábio, aqui de Curitiba, pergunta se a hora-aula será de 50 minutos cada ou se será de menor tempo. Isso depende daquilo que vai ser daquilo que é o projeto pedagógico das escolas, né? Ele pode variar, essa questão da carga horária hora-aula é muito relativa, ela pode variar de 45 até os 60 minutos. Tá? Isso varia de cada escola e daquilo que é a metodologia da escola. Outra pergunta que chega aqui pelo nosso WhatsApp é sobre a quantidade de professores. As escolas terão professores suficientes para atender a todos os alunos no sistema híbrido? As escolas particulares estão preparadas em mais de 81%, isso pesquisa realizada em dezembro nossa, para poder atender todas essas demandas. A Camila Fernandes, do bairro Portão, gostaria de saber se existirá uma frequência de vistoria nas escolas para saber se essas estarão cumprindo as normas sanitárias e regras de distanciamento. É a pergunta da Camila. Essa é uma questão governamental, né? Que se tiver que existir, as escolas particulares estão de portas abertas para poder passar por essa vistoria e para isso existe aí a vigilância sanitária. A preocupação da nossa ouvinte, da Camila, ela é uma preocupação legítima e correta. Tudo bem, volta à aula, mas quem fiscaliza, né? Se nós formos depender... Gente, vamos ser corretos, né? Se a gente for depender do Estado fiscalizar, só aqui na região de Curitiba, 700 escolas, vai terminar o ano e não terá sido feita a fiscalização. Então, quem terá de fiscalizar? Aqueles que estão na escola. Os alunos, pais e responsáveis, os professores e a própria escola. Essa responsabilidade é integral da escola. Então, veja só, o empreendedor da área educacional, ele é o grande responsável por tudo isso. Claro. Terá álcool gel para todo mundo, presidente? Álcool gel e todos os critérios solicitados por essas duas, pela resolução e por essas
esses regramentos sanitários. As escolas darão equipamentos de proteção para os professores e funcionários? Por exemplo, máscara, face shield, que pode ser um equipamento importante. As escolas vão dispor isso para os funcionários, para professores, nesse sentido? Isso vai ser disponibilizado, tem que ser disponibilizado. Então, por exemplo, o professor pode estar tranquilo que ele vai chegar para trabalhar, professor, independentemente do nível. Vai chegar lá, terá máscara para ele, face shield, álcool gel, para o professor também. Porque a gente sabe que o coronavírus, ele é muito generoso, que bom, com as crianças e os adolescentes. Eles não integram o grupo de risco. Mas a gente sabe que tem muitos professores que, seja por idade ou seja por comorbidades, são alvo, né, da questão do coronavírus. Então haverá proteção também aos professores. Perfeito. Principalmente quando a gente fala dos professores, aqui na entrevista é importante também relembrar que nós temos todos os técnicos administrativos, que são aqueles que efetivamente controlam tudo isso. Então, o que se sugere e o que se prega por aquilo que são as orientações é que a escola garanta absolutamente tudo isso. E precisa garantir. Se não tiver garantindo, aí sim, precisa se investir contra a escola e deve, inclusive, fazer a denúncia ao sindicato, para que o sindicato das escolas cobre aquela empresa, e é uma empresa que é afiliada ao sindicato, de que não ponha também tudo a perder. Esse é um momento, eu quero chamar a atenção de todos agora, os empresários de escolas, e que compreendam o seguinte: esse é um dever de todos nós. Se determinada escola não cumprir com aquilo que é a exigência do controle a não deixar a doença andar para frente, acabará sendo fechada a escola em geral e haverá um prejuízo para todo o setor, para alunos, para famílias, para professores, para funcionários, para todo mundo. Então é importante que haja uma consciência do empresário também, presidente. E esse é um papel que vejo eu também do sindicato, de cobrar as escolas de que elas sejam proativas no sentido de não permitir deslizes. Perfeito. Inclusive, isso tem que ser extensivo a 100% das escolas. E nós tivemos aí uma live na sexta-feira passada, que mais de 300 pessoas participaram e que todas essas pessoas que participaram asseguram e garantem todo esse processo. Então, o empresariado educacional da rede particular, certamente, está preparado para isso. E vale a pena a sua observação. Legal, também, apenas para acrescentar, que não é diferente daquilo que o Estado também vai ter que fazer e promover. Claro. Quero agradecer o presidente do Sinep, Douglas Oliani, pela presença aqui no Jornal da Mercosul e dizer aos nossos ouvintes que traremos aqui nos próximos dias do jornal representantes do setor público, da Secretaria Estadual de Educação e da Secretaria Municipal de Educação em Curitiba, para que façamos as mesmas perguntas e, com isso, nós consigamos entender como o setor privado e a rede pública trabalharão para que haja a retomada das aulas com segurança para todos os alunos aqui do nosso estado.